pessoal, aqui o experimento do tomate, né, como a gente já falou, a parte que está dentro do SAF, na entrelinha 4. O plantio aqui foi feito seguindo um espaçamento de meio metro entre plantas. O comprimento total do canteiro é 22 metros e tem 4 blocos aqui dentro, falando do delineamento do experimento. Bom, a gente tem aqui 2 tratamentos. O tratamento tomate solteiro e o tomate consorciado com o cravo e o coentro. O cravo e o coentro, ele tem a função de atrair espécies que são predadoras de insetos que são pragas. Posso pedir só um favor? Pode ficar no meio ali, aí o pessoal fica mais fácil para poder. Bom, aqui esse experimento foi implantado no final de março, quando acaba o período, né, das chuvas. E se vocês quiserem vir dar uma olhadinha e quiserem ir acompanhando, a gente vai falando. Bom, o tutoramento aqui ele foi feito com fitilhos, né? Os bambus principais fazem a sustentação do arame e o tomate vem conduzido por fitilho. Uma observação que a gente fez aqui é que é importante desde o início já colocar com um fitilho próprio e que tenha proteção UV e que não vá se desgastar com o tempo. Igual esse fitilho aqui, que é mais fino, ele com tempo de sol, chuva, ele começa a estourar muito fácil. Então a gente teve um pouco de problema com isso e está fazendo agora a troca dos fitilhos por um mais resistente. Esse aqui também não é o mais recomendado, porque ele grande assim, ele acaba desfiando e o tomate acaba entrando aqui nessas frestas aqui e o manejo pode ficar mais complicado e tendo um maior tempo de manejo assim ao longo do experimento. Barbante? Ai, não. Não? Não aguenta não. Sisal? Olha, sisal aguenta, mas ó, o que acontece? Você vai desfiando e aí esses cabelinhos vão enrolando no tomate. Aí isso vai tipo perdendo, vai machucando o tomateiro. Sim, micro-organismos ali até dar doença. Até o fitilho cria micro-organismo. Sabe um que eu vi, né, uns caras lá em Morungaba plantando? Eles colocam uma haste de bambu, o topo, que o primórdio apical, aí ele vem no meio e ela fica lá. É o jeito antigo, É o jeito antigo. O old school ali de fazer o tomate, né? Os velhos, tem os pessoal mais antigão que fazer os asiáticos que plantam muito tomate, eu já vi eles fazendo. Agora tá voltando. Tendo o pessoal que faz agrofloresta e agroecologia, tá voltando a utilizar. Eu particularmente eu acho bem melhor, né? Mais barato, tem um monte na região. Mais fácil de colocar. Mais fácil de colocar. Pode dar o tutoramento depois, tem que ver essas questões também. Exato, se não vai machucar a planta, se não vai machucar fruto. O que eu te dou uma sugestão, até que eu acho que fica como pergunta, porque eu não tenho a resposta, é assim, quanto tempo demora para você ir lá no bambuzal, cortar o bambu, rachar o bambu, colocar o bambu, quanto tempo dura o bambu e compara isso com o fitilho. Tipo, tem impacto ambiental ainda. Também. Mas Muitos lugares que eu já vi, como o manejo também é feito não por quem tem a consciência do que está fazendo ali. Algumas pessoas com mão de obra não muito qualificada, eles acabam largando os restos dentro do local. Sim. Eu já vi uns lugares, a pessoa nada contra a agricultura, tem um orgânico aí, mas na agricultura orgânica eu vejo isso muito acontecer. Com certeza. Não, mas uma relação custo-benefício de você avaliar também tempo e o custo que você vai ter ali na operação Bom, você total. vai reutilizar ele, dependendo da época que você corta. Se marcar, você já põe depois no canteiro. vai também. O fitilho que é mais indicado, né, para o tomate, ele também pode ser reutilizado. Também, né? Ele Exato. dura mais, ele tem Dura uns período, 3 anos. Então dá para fazer até 3 ciclos aí com o mesmo fitilho. Marcelo, tem gente que vive de Mas coletar estaca de bambu pra vender pra tomar Rapaz, eu tenho bambu. Vocês fizeram algum experimento de deixar mais tronco principal assim ou todos ficou um só?
É todos conduzidos com um só. Um ramo principal, né? Você faz desrama todinho. Isso, tem que fazer desbrota dos galinhos que chama chupão, né? Que vai nascendo aqui nas axilas das folhas. E aí a gente vai podando todos. Como a gente está fazendo uma avaliação aqui de insetos e de doenças também, tem que fazer a asepsia da tesoura de uma planta para outra. Então faz a solução de 10%, né, água sanitária, e faz a poda dessas desbrotações, desse ramo, e faz a asepsia e vai para outra planta, para não comprometer o experimento. Vocês utilizam o sistema de carrossel, né? Aquela planta de crescimento indeterminado, né? Isso. Existe alguma influência na parte de doença de solo que acaba contaminando ou influenciar na vida útil do pé? Já chegou a ver? Assim, é porque eu tô pensando, eu trabalhava em estufa com esse sistema de carrossel e planta indeterminada. Pelo menos lá não tinha muito problema, porque como era um chão era impermeável, né, ela saía fora. Mas agora eu tô pensando também em colocar na agrofloresta dessa metodologia também, ver se qual que é melhor, de crescimento determinado ou indeterminado e fazendo carrossel. Já chegaram a reparar? A reparar, né? Porque isso aí é um conhecimento que você acaba vendo no dia a dia. No dia a dia. Sim. Vocês fazem mais tempo que eu. O indicado, né, é que a planta não esteja em contato tanto das folhas como dos frutos no solo. Então, ele estando com esse ramo principal aqui, com o tronco principal dele, sem folha e sem fruto, encostar no chão, é tranquilo. Só não pode deixar encostar com barro, não dá muita dor de baixeira. Aqui, né? A gente teve que fazer antes o carrossel, porque peculiarmente esse canteiro todo de baixo, as plantas se desenvolveram mais e cresceram mais, falando isso de comprimento mesmo da planta. Pode ser que seja por influência da luminosidade, que esse canteiro aqui recebe mais sombra. E acaba estilando mais, né? Pegar mais sol. Então o tomate ele produziu um entrenó maior. Esse do seu lado você pode ver que esse canteiro de baixo já foi feito carrossel, que as plantas foram deitadas. Esses daqui ainda não, porque as plantas ainda não tinham alcançado a altura para a gente fazer isso. Agora algumas já estão chegando, a gente vai ver que lá para frente, onde acaba tendo um pouco mais de sombra, as plantas cresceram mais. Mas assim, é uma observação a se fazer, né? Igual eu disse, porque abre um leque muito grande para pesquisa daqui para frente. Sim, até de parte de luminosidade, né? Do carrossel, se vai influenciar na questão de doenças ou não. Então, aqui já teve uma colheita, então, onde você fez o carrossel? Aqui já teve 3 colheitas. Todas as plantas aqui, a maioria já teve as 2 primeiras pencas cortadas já e colhidas. E aí vocês adubam de novo depois que colhe? Ou não, vocês só fizeram a gente fez a adubação de plantio, que foi o termofosfato e a torta de mamona. Iorim e torta de mamona? Não, foi o Termax. É outro. Isso no plantio. Depois, o começo da frutificação das plantas, a gente veio com uma adubação de cobertura de cinzas, que a gente conseguiu numa olaria aqui próximo, essa cinza, e já foi feita uma segunda adubação de cobertura com cinza também. Adubo nitrogenado só no começo? Só no começo. A folha tá bonita passando com tem micro-organismo para disponibilizar nitrogênio, né? largura. Ah, sim. Olha Tem o tanto vida. que tá dando Solo no coberto. Cheiro, né? Então, que teve além disso, assim? Aplicou alguma coisa? A aplicação teve uma aplicação que a gente fez faz pouco tempo até, que a gente fez aplicação de leite puro a 10%, solução 10% de leite, para dar uma controlada no oídio, que está aparecendo principalmente nessas folhas mais baixeiras, e também para fornecer um pouco de cálcio, porque é muito importante para o tomate, né, ele ter esse cálcio, porque uma acho que é uma doença, mas a podridão
como que chama? Deficiência nutricional de cálcio, né? Fundo É preto. aquele, Fundo preto, isso. que ele o perde fundo o cálcio, preto ele tem, fica mole, aí ele cai Isso, tudo, isso né? mesmo. Fica uma Falta de sacolinha. cálcio. Ali na frente tem um tomate com isso ali. É, a falta Nessa de primeira cálcio penca, aí na base favorece ele vai tá isso. É. Então teve essa aplicação aí uma única vez. Entendi. Ah, queria. Dá Aí, certo, né? Então, assim, aplicar o leite pra ter cálcio, então, nesse sentido, assim. Foi? Então funcionou usar o leite diluído nesse sentido de fornecimento de cálcio. Ajuda um pouco. Que legal. Eu não sei se dá pra suprir uma deficiência, assim, se você vê uma deficiência grave, eu não sei se dá pra resolver com leite. Mas nesse caso, onde você vê um pouquinho de oídio, um fundo preto ou outro, assim, o leite ajuda bastante. E principalmente se você tiver alguma cochonilha, algum insetinho menor, assim, o leite vai dar uma ajudada, uma repelida momentânea, rápida, assim. Depois, É importante leite que seja cru. momentânea, até Cru, porque a né? gente faz avaliação dos insetos aqui. Então a gente não pode aplicar nada que vai repelir os insetos com o e projeto, acaba né, com o pô? experimento. E ó, não deu resultado porque acabei com todos. A gente quer os insetos aqui. eu É, preciso deles, hein? Só um momentinho, eu não sei se todo mundo sabe o que é esse sistema carrossel, só para explicar pro pessoal, né? Sim, sim. Eu, justamente. É? Eu descobri agora, velho. Então, é muito louco esse sistema. Então, esse sistema é assim, tem tomate que tem crescimento indeterminado, ou seja, ele não para de crescer enquanto ele estiver saudável. Tem gente na estufa que consegue fazer o tomate viver 2 anos, é assim, tipo, então o tomate fica com vários metros de comprimento. Aí o que o pessoal faz para você não precisar fazer um esteio de 10 metros de altura, né, ter que subir escada para colher tomate? Eles fazem aqui o tutoramento com o fitilho, e aí esse fitilho tem um sistema que ele consegue soltar um pouco de linha. E aí então, tipo, o que acontece? O tomate ele tá retinho agora, aí a gente vai lá, tira os frutos aqui de baixo, tira as folhas de baixo e aí deita ele de lado. Aí ele fica aí, ó, que nem vocês estão vendo, ó, tá vendo aí embaixo, ó? O tronquinho fica deitado. Aí ele chega e aí você tem esse tantinho de fitilho aqui sobrando que a gente já deixa aqui. Aí solta um pouco, aí ele vai vir pra cá, assim, ó. Aí ele vai ter, sei lá, mais 1 metro pra crescer. Aí ele desce pro lado, imagina, tá assim, ele vai ficar assim. E aí ele vai ter esse espaço para crescer de novo. Aí ele vai lá, cresce, aí ele chegou aqui, você desenrola, dobra ele pro outro lado, ele vai lá e cresce de novo. Então, Aí vai rolando. Fazendo umas... ele vai enrolando. Esse ano passado, o tomate que a gente plantou, ele crescia aqui, a gente começou a deitar ele aqui, ó. Aí foi ficando um em cima do outro, assim, ó. Pesa muito Aí, também depois da estrutura. aí o bagulho fica louco. É, E ficou... pesa muito a Ó, estrutura muito mais também. inteligente, assim. Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho e tal, mas vale muito, muito a pena fazer esse esquema. E aí, outra coisa assim que eu acho que esse manejo traz pra gente é que ele dá uma longevidade muito maior pro tomate, assim, ó. Você consegue produzir ele mais tempo. E a gente fazendo isso em campo, né, a gente tá conseguindo manejar ele super bem, assim, porque esse geralmente é um manejo de estufa, porque vai longe. E aí o que aconteceu aqui é que a gente conduziu com um ramo só. E esse tipo de tomate geralmente você conduz com 2. Só que aqui não ia caber linha. 2 linhas com ele aberto em 2, assim. Então a gente fez assim, desse jeito por causa desse espaçamento. Então se tivesse tipo 1,5 metros a mais aqui de entrelinha, ia caber essas 2 linhas certinho aqui de tomate. E aí o que acontece? Quando o tomate tem 2 ramos assim crescendo, ele, vamos dizer assim, esses 2 vão crescer numa velocidade menor até chegar aqui em cima. Então você tem um aproveitamento muito maior enquanto isso. Então esse aqui chegou muito rápido. Esse está na meia sombra, estiolou um pouco por causa da meia sombra. Ele chegou aqui em cima rápido e além disso ele está com um ramo só. Então ele chegou assim, ó, tipo, questão de 3 meses ele já estava aqui em cima. Então isso daí para quem é agricultor, imagina ser assim no meio da sombra assim da agrofloresta, é legal. Eu acho que tem resultados positivos para o tomate, mas isso deixa para o experimento eu responder. Aí, o que acontece? Ela vai chegar aqui em cima muito rápido, e aí vai ter que dar manejo de ficar no carrossel mais cedo do que, por exemplo, ali fora, que depois vocês vão ver que ele cresce, ele vai mais devagarzinho chegando. Então, quando você está na meia sombra, é importante, eu acho, que você dividir ele em mais braços, que aí você vai ganhar um tempo a mais na... Até o desenho, interfere então diretamente no desenho. Se fosse uma linha central, você conseguiria trabalhar com luz e aproveitaria um pouco da lateral. Ia ter mais luz também. Ia ter mais luz. A linha no centro. Então, tipo, tem várias coisas ainda que ainda tem que, né, ir se avaliando e melhorando. Acho que é isso, né? Acho que é isso, gente. Aí, se quiserem dar uma olhada lá no experimento de fora para ver essa comparação assim do fator SAF,
e a pleno sol. É legal. Esse sentido de diferença, assim, uma posição inicial que você pode comentar? De diferença de Aqui lá. pleno sol e SAF, principalmente o comprimento das plantas. Acho que aqui as plantas elas estão mais adiantadas do que o experimento dentro do SAF. Elas ficaram mais compactas e iniciaram a produção antes do que lá dentro. Então lá dentro elas procuraram se desenvolver mais em questão de comprimento, em questão de folha, tamanho de folha, para buscar, acho que, mais luz. E aqui, como elas já estão a pleno sol, elas já se preocuparam em produzir logo. Então teve um adiantamento, assim. Aqui a gente começou a colher 1 semana e meia antes do que lá dentro. Mas no controle de pragas, o que você está percebendo do inseto? Controle de pragas, assim, é difícil falar agora, assim, porque a gente ainda não fez um levantamento, não fez estatísticas dos dados que a gente levantou até agora. Eu posso falar, assim, visualmente o que eu tenho aqui do contato aqui. Eu percebo que lá dentro a gente teve menos, falando assim de doenças e pragas, a gente teve um número relevante para o experimento, que aqui fora a gente teve a perca de 7 plantas pelo vira-cabeça, que é um vírus. Dentro do SAF foi 1 planta só. Então já é um dado assim que a gente pode... Trânsito de mosca branca, né? Isso, o vetor do vira-cabeça é o trips. Então a gente encontrou trips nos 2 experimentos, tanto aqui quanto lá. Inclusive teve uma parcela lá que a gente encontrou um grande número de trips, só que não encontramos vira-cabeça lá dentro. Teve 1 planta só que foi retirada, né, por causa do sintoma. Aqui eu notei também que teve um maior número de pulgão aqui no pleno sol. Então, assim, são alguns dados que, claro, tem que, igual eu disse, tem que impulsionar mais pesquisas aí a fundo sobre isso, mas já é uma coisa assim pra gente observar e... O que eu acho que é legal observar também, aproveitar essa diferença de meia sombra e no sol pleno, eu fico percebendo assim, toda planta que é forçada no sentido de, vamos dizer, trabalhar no máximo da potência dela, que vamos dizer assim, seria o pleno sol. Ela é relativamente estressada e forçada quando ela não está na condição ideal que ela se sente à vontade. Aí o que acontece? Ela vai falar assim, eu vou produzir flor e fruto antes para eu me garantir a minha genética, né? E aí o que acontece? Ela bota mais energia rápido e nesse momento que ela foca muita energia na produção de flor e fruto, ela fica mais suscetível. Mas isso aqui, ó, eu tô falando de experiência, de visual, não é assim algo estudado, entendeu, gente? E aí o que acontece? Eu acredito que aqui vai tender a ter uma vida útil do tomate menor. E aí isso vai dar vantagem para o tomate ali na meia sombra, numa condição mais favorável para ele, produzir por mais tempo. E aí a produtividade de lá ser maior do que aqui de fora. Porque a princípio, nesse momento, a produtividade aqui é maior. Por quê? Porque aqui já foi o fruto, já começou a madurar, já começou a dar flor antes, por causa que está no sol, está um pouquinho mais estressada a planta. Então, no meu jeito de entender, a tendência é de ir lá produzir mais porque ela vai viver mais tempo, menos estressado que aqui fora. Então, são coisas para a gente observar ainda, né, Marcelo? Tem que terminar o experimento para a gente poder, né, concluir essas coisas. É a questão do tamanho da fruta. O tamanho da folha? Da fruta. Do fruto? Não teve diferença, por enquanto. Mas, ó, por exemplo, vou dizendo no caso do café, que é o que eu tenho um pouquinho mais de experiência. O que acontece com o café na sombra? Como ele não está no sol, a maturação dele é mais lenta. Aí dá mais tempo da planta colocar mais açúcar dentro da planta. Então a tendência da fruta na meia sombra é ser mais doce do que a fruta no pleno sol. Só que isso não é regra, né? Tem planta que é feita para ser feita no pleno sol. No caso do tomate a gente ainda quer fazer o teste de Brix, né? Pra gente saber se isso vai acontecer aqui também.
pelo menos na diferença de qualidade, né? E a variedade provavelmente também vai influenciar isso, né? Porque a seleção que foi feita até hoje foi feita para pleno sol, né? Sim. A gente tem que lembrar disso. O processo que o tomate é uma planta de floresta. Sim, mas a evolução, o melhoramento foi no sentido. Foi pro sol. Exatamente. Sempre foi indo pro sol, né? Vai pro coisa, vai? Bom, acho que é isso. O pessoal perguntou, ainda não teve nenhum dano, ainda. Também pela questão logística, como ele vai ser carregado em caixas Logística. e vai ser empilhado, ele ainda tá mais duro, então ele amassa menos. Isso, amassa menos. O pessoal faz a maturação dele em câmaras, né, com temperatura, umidade controlada. E aqui a gente está colhendo quando ele inicia, assim, ó, quando ele já De vez. começa a mudar a coloração para amarelo, meio laranjado, e aí a gente faz a colheita dele. Até também para a gente poder analisar um pouco mais dos insetos que vão ser atraídos por um tomate mais maduro. E se quiser completar alguma coisa. Eu acho que o principal para completar aqui é que assim, tipo, o que você contou, a história que você contou, a gente aplicou um termofosfato e um pouquinho de torta de mamona no começo. A gente fez essa aplicação, cobriu o solo e foi isso. Além disso, a gente só fez o quê? 2 aplicações de cinza e uma aplicação foliar de leite. Então essa história que sempre contaram pra gente que tomate precisa de muito adubo, tomate precisa de muito insumo, tomate precisa... Bom, eu tenho experiência pelo menos de uns 4 anos de produção de tomate. E essa daqui seria mais o quinto ano aqui, ó, que eu consigo provar que isso não é verdade. A questão é, você sempre está plantando no mesmo solo, com as mesmas bactérias, fungos no solo, favorecendo um sistema desequilibrado, você sempre vai precisar de muito adubo, sempre vai precisar de muito insumo. Então se a gente consegue inverter essa lógica, para mim está na cara aqui que a gente consegue produzir tomate. Por que a gente não aplica nitrogênio toda semana no tomate? Porque tem fungo fixador de nitrogênio no solo, tem bactéria fixadora de nitrogênio no solo. Então, quando a gente mantém o solo vivo, a gente usa muito menos insumo. E a gente também tem que saber observar qual que é a condição melhor que o tomate fica. E aí, qual que a gente não chegou ainda nessa resposta, qual que é a melhor condição? Porque eu acho que ali ainda é muito sombreado o tomate. E qual que é o sombreamento ideal para o tomate? Eu acho que essas são as questões para a gente botar aí numa próxima pesquisa, de falar, será que é o sistema agroflorestal no 2º ano? Será que é um sistema agroflorestal menos adensado? Ele mais alto, mais espaçado? Uma entrelinha maior. Então essas são as questões para a gente imitar um ambiente perfeito para o tomate. Não ter que criar artificialmente, através de insumos, esse ambiente. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que colocar aqui para a gente responder. A gente está no caminho, estamos chegando em algumas respostas, mas a gente ainda não tem conclusões. E esse é o caminho que a gente precisa ir. Eu acredito que a resposta está mais na meia sombra da agrofloresta, mais do que no pleno sol. Pessoal, nós já estamos... Cada 5 plantas,